Muito obrigado, sim, José. Quando me perguntaram quanto tempo isso levaria hoje, lembrei-me de uma experiência que parece ter ocorrido há muito tempo, no início do meu ensino universitário. Eu tinha aulas de introdução à música para estudantes não especializados, você sabe, estudantes do primeiro ano. E eu tinha 3 sessões disso, que aconteciam uma após a outra. Então era 13H, 14H, 15H. Eram exatamente o mesmo curso e exatamente o mesmo material. E eu sempre me senti mal por eles. Eu me sentia mais confiante na segunda, sabe? A segunda aula. Porque nesse momento, na primeira, você está apenas tentando encontrar o material e passar por ele. Na segunda vez, você já sabe sobre o que está falando. Mas na terceira vez, eu me sentia mal por esses alunos, porque depois de aquecer, as histórias começam a fluir e eu percebo que não consigo terminar o material em 1 hora. É tipo assim, na primeira aula levam uns 40 minutos, na segunda uns 45, e aí já está na hora de terminar na terceira. De qualquer forma, com isso, obrigado novamente pela calorosa recepção e obrigado por estarem aqui hoje. E então, em nosso tempo juntos, quando me disseram o escopo deste seminário, me pediram há alguns anos para preparar algo semelhante, com insights para pessoas que ingressam em ministérios cristãos de vários tipos, a partir da minha disciplina principal de etnomusicologia, grande palavra para uma ideia simples, cultura e musicologia, estudo da música, e então a aplicação dessas percepções especificamente às congregações cristãs, embora qualquer cenário musical funcione. Nos concentraremos em falar um pouco sobre isso. Eu sei que alguns de vocês, claro, com a Rebeca aqui, tenho certeza de que muitos de vocês têm uma ideia do que é etnografia. Para aqueles que não tiveram aulas com ela, darei uma definição rápida e resumida. E este seminário é meio que sobre dar um passo para trás da avaliação. E primeiro, aprender a ver, ou, mais importante, ouvir mais claramente e de forma mais abrangente antes de chegar à avaliação. E você sabe, os tipos de avaliação que são necessários, certamente, mas às vezes acho que corremos para o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito antes de ver e ouvir claramente. Então, vamos trabalhar. Na segunda parte da sessão, direi que a folha de orientações a qual meu colega se referiu será examinada e dividida, e vocês vão ter que conversar em pequenos grupos entre si. Nada assustador, ninguém vai subir no pódio nem nada, mas vamos discutir algumas das ideias lá. Primeiro, vamos estabelecer uma base. Isso é o que eu acabei de explicar. Então vamos definir o que é cultura musical e etnografia. Entender como nossas ideias de cultura. Porque ouvimos essa palavra o tempo todo. O que isso significa mesmo? Entender como nossas ideias de cultura mudaram. Identificar alguns dos desafios de entender nossas próprias culturas musicais. E aprender e aplicar essa estrutura etnográfica de observação, o modelo de uma cultura musical. E então, seu trabalho vai ser aplicar isso. Mas primeiro, vamos estabelecer a base. Então estamos olhando para a cultura musical através das lentes da congregação cristã. Mas o que é uma cultura musical congregacional e por que isso importa? Acho que sim. Quanto às nossas igrejas, ou reuniões ou ministérios, sabemos que cada reunião local, você sabe, para a adoração, tem sua própria história única, localização geográfica, composição demográfica e missão. E é por isso que tentar encontrar uma abordagem única que sirva para todos, o que infelizmente continuamos fazendo repetidamente, como igreja cristã, tentando encontrar esses modelos únicos que vão funcionar. E então, quando tentamos aplicá-los, muitas vezes dá errado, especialmente quando se trata de música. Acho que, como músicos e líderes de música da igreja e professores, precisamos desenvolver uma compreensão profunda da cultura musical única de nossa congregação, a fim de escolher com conhecimento de causa, adaptar recursos musicais para a adoração que envolvam nossas congregações de maneira holística, que envolvam suas mentes, corações e espíritos. Portanto, para nossos propósitos hoje, vou sugerir que definamos a cultura musical dessa maneira. Próximo slide. Sim. O que é uma cultura musical congregacional? Bem, é a coleção única de ideias, atividades, repertórios e objetos físicos ou materiais que caracterizam a música de uma reunião cristã local. Então, se isso parece um pouco denso e cheio de coisas, discutiremos cada um desses elementos. Ideias, atividades, repertórios e materiais no que segue. Portanto, as culturas musicais congregacionais têm elementos que compartilham em comum, mas também características que são totalmente únicas.
É verdade que todas as nossas ideias, atividades, repertórios e objetos físicos provavelmente vieram de algum lugar e provavelmente fazem parte de outras tradições cristãs. Portanto, quero fazer uma espécie de advertência aqui e explicar algumas mudanças importantes na maneira como entendemos a cultura. O que queremos dizer com isso? E algumas noções antigas que não estamos mais usando. Cultura, como alguns de vocês podem saber, direi que atribuiria isso a OS antropólogos. Mas na verdade foi meio que emprestado de culturas bacterianas, como o crescimento de coisas. Você sabe, crescendo. Mas os antropólogos pegam essa palavra e meio que dizem assim: grupos de pessoas fazem muitas das mesmas coisas que as bactérias. Você sabe, eles formam colônias, se espalham de maneiras diferentes. E como cada uma, você sabe, seguindo com nossa metáfora de bactérias, você sabe, você tem diferentes bactérias crescendo em cada uma dessas culturas. Cada uma delas tem diferentes características, diferentes elementos. Portanto, cultura era esse conceito que os antropólogos usavam para descrever o conjunto completo de ideias e práticas compartilhadas por um grupo específico. Mas na segunda metade do século XX, nossas noções, nossas ideias sobre cultura começaram a mudar, e cientistas que estudavam grupos de pessoas pensaram que talvez esse modelo, você sabe, selado em um ambiente, uma maneira de pensar sobre cultura, não era a melhor ou mais precisa maneira de pensar em como grupos de pessoas interagem e como ideias e práticas se movem de um lugar para outro. Eles pensaram que esse modelo provavelmente exagerava no que as pessoas tinham em comum e às vezes fazia parecer que suas ideias ou práticas eram mais estáveis ou mais compartilhadas do que realmente eram. E algo interessante aconteceu quando mais mulheres começaram a se tornar antropólogas. Elas descobriram que, às vezes, quando entravam em uma cultura, onde quer que fossem, no mundo, encontravam coisas muito diferentes das outras pessoas que haviam estudado essa cultura anteriormente. E descobriram que seus predecessores só tinham conversado com os homens. E então sim, os antropólogos entraram. E às vezes eu admito que às vezes havia boas razões para isso. Algumas sociedades eram muito segregadas, e teria sido uma violação de todos os tipos de normas permitir que essa figura masculina estranha entrasse nas reuniões com as mulheres na comunidade. Mas uma das coisas que eles descobriram foi que, se falarmos com uma ampla variedade de pessoas, temos uma ideia muito diferente do que anima esse grupo de pessoas, quais são seus valores, e começamos a ter a ideia de que talvez esses entrem em conflito mais vezes do que não. A geração também começou a fazer uma diferença cada vez maior, à medida que a juventude se conectava com outros grupos em escala nacional e global por meio da mídia e da música. E então, a questão do que fazer com os movimentos populacionais, como diásporas, ou a maneira como a cultura se move junto com as pessoas e a mídia. E sim, vou dizer Londres. Quero dizer, é só isso que preciso dizer como exemplo. Então, sim, a cultura é muito mais complexa, bagunçada e interessante, eu acho, do que lhe foi creditada no antigo modelo. Acho que o próximo slide fala sobre essas ideias em evolução sobre cultura, passando de algo que é contido, relativamente estático, homogêneo, enfatizando esses aspectos compartilhados, para algo que, em vez disso, está mudando constantemente. É dinâmico. Sim. Preservação e criação de novos aspectos fazem parte integrante da cultura. E, novamente, a heterogeneidade, as forças internas e externas, que causam diferenciação entre os membros, mesmo do mesmo grupo, e depois a tensão e a luta. Às vezes, penso que nós, que estamos no ministério, ouvimos essas palavras e ficamos, você sabe, a tensão, a luta, é terrível. Não apenas isso, quero dizer. Há maneiras saudáveis, obviamente maneiras saudáveis de lidar com a tensão que vai ocorrer em qualquer grupo. Portanto, quando estamos falando sobre uma cultura musical, estamos usando essa ideia de cultura que está meio que aqui à direita. Portanto, se eu pudesse pegar o próximo slide, sim. Cultura. Para usar uma metáfora animal, a cultura é algo que existe tanto fora de nós, quanto dentro de nós e ao nosso redor. Nós internalizamos isso e ajudamos a criá-lo. As pessoas frequentemente dizem que a cultura é para os humanos, o que a água é para um peixe. E a questão de saber se um peixe pode realmente entender o que é a água, se ele está nela o tempo todo, as pessoas também questionaram se as pessoas podem entender até que ponto podem entender as culturas das quais fazem parte. E aplicando isso às nossas situações de ministério,
Os ministros e líderes da igreja têm alguma esperança de entender as culturas musicais congregacionais, quando, muitas vezes, a floresta pode se perder completamente entre as árvores que estão à nossa frente. E é aqui, acho que sou otimista, eu diria que sim, que o peixe pode entender a água, mas parte disso envolve encontrar maneiras de sair da água, ou pelo menos encontrar alguma água diferente para estar. E aqui, sim, quero evocar outra expressão comum, como um peixe fora d'água. Uma situação em que nos sentimos completamente fora de nosso elemento, como se não pertencêssemos. Embora ser um peixe fora d'água seja desconfortável, coisas maravilhosas resultam disso. Ao pular de um recipiente para outro, como o pequeno peixe na tela está fazendo, aprendemos muito sobre coisas que são muito diferentes de nós. E voltando para o ministério, é por isso que frequentemente aprendemos muito sobre nossas próprias congregações quando visitamos outros lugares. Alguém já experimentou isso? Você vai a outra igreja e pensa: eu nunca teria pensado em fazer X, Y e Z. Nunca teria pensado em integrar um instrumento dessa maneira, ou colocar uma música aqui, ou fazer uma leitura responsiva. Adorei o que a equipe de adoração da capela fez esta manhã ao nos fazer cantar "Seu amor dura para sempre", como refrão, enquanto estávamos lendo o Salmo. Uma coisa linda que aprendi e vou levar de volta ao meu próprio contexto. Observar outras congregações e igrejas nos ajuda a entender a nossa própria, abrindo nossos olhos e ouvidos para novas possibilidades. Mas, sendo honestos, especialmente se estamos no ministério da igreja, não podemos apenas ir a outras igrejas o tempo todo para aprender mais sobre a nossa. Então, o que fazemos? O que fazemos aí? Quais são os obstáculos que enfrentamos ao tentar observar e ouvir em nossos próprios ambientes? Acho que o próximo slide aborda esses desafios. Sim, alguns desafios que enfrentamos ao tentar olhar de forma diferente, ver de forma diferente, ouvir de forma diferente nesses cenários com os quais estamos muito familiarizados. Um deles, honestamente, é a proximidade. Estar muito perto de algo, de um fenômeno. É aí que grande parte do que vamos falar na segunda metade da minha palestra, depois de passarmos pelas preliminares culturais e metodológicas, é sobre como criar uma distância produtiva. Podemos fazer isso de várias maneiras. Minha maneira favorita é através de um modelo de observação estruturada, um esquema que vou apresentar a todos vocês e espero que gostem de aplicar. E então, a falta de ferramentas para produzir novas percepções, acho que, em alguns aspectos, estar equipado com ferramentas para novas percepções é provavelmente uma das características mais valiosas de uma educação teológica. Você está recebendo muitas ferramentas diferentes para colocar em suas caixas de ferramentas aqui. E a falta de estruturas novamente, estruturas para interpretar as coisas de maneira diferente. Estou dando a você outra hoje. E às vezes nossos próprios pressupostos ou inferências não examinados entram na situação novamente. É aqui que o que falei anteriormente entra em cena, onde muitas vezes como cristãos, especialmente como pessoas se preparando para o ministério, como líderes, nós corremos para julgamento. Não damos uma chance às coisas de, você sabe, sentar talvez conversar com algumas outras pessoas sobre como algo as impactou. Quem sabe, talvez fazer algo ainda mais científico-social, como dar às suas congregações uma pesquisa anônima para coletar dados e tentar entender o que está acontecendo. Quando estamos muito perto de algo, às vezes precisamos criar distância e, como uma lente de zoom para nossas mentes, isso nos ajuda a ir para trás e para frente, entre estar perto de algo e estar um pouco mais distante. E quero falar sobre um esquema que nos ajudará a aprimorar nossos poderes de observação, especificamente quando se trata de música congregacional e adoração. Portanto, assim como estamos pegando emprestada a palavra cultura de cientistas sociais que, suponho, a pegaram emprestada dos bacteriologistas, vamos pegar uma série de ferramentas desenvolvidas por cientistas sociais e estudiosos da música para estudar a cultura. Se eu pudesse obter o próximo slide, por favor. Portanto, os antropólogos projetaram um método, ou como veremos, um conjunto de métodos relacionados conhecidos como etnografia, e a etnografia é, no próximo slide, uma definição. É um método de pesquisa. Ele utiliza a experiência em primeira mão para obter conhecimento sobre um grupo de pessoas. Portanto, o pesquisador, ele próprio, ou ela própria, é a ferramenta. É a ferramenta de pesquisa que está sendo usada. E vemos alguém conduzindo uma entrevista ali. Eu amo uma definição que encontrei há alguns anos. E é claro,
Eu não anotei de onde veio para poder dar o devido crédito. Mas, veja só, voltarei ao último slide, por favor. A arte e ciência de observar e ouvir. E cada vez mais, a etnografia, na época em que eu estava começando a fazer meu doutorado e coisas do tipo, não era tão comum como é agora. Agora, há muitas pessoas conduzindo etnografia teológica, e uma das primeiras pessoas a fazer isso em relação à música e ao culto é... Agora, se eu pudesse ter o próximo slide, por favor. É a Mary McGann. Portanto, Mary McGann é uma teóloga católica americana, também musicóloga em estudos litúrgicos, estudos sobre culto. E ela tem... Eu recomendaria a vocês este excelente livrinho. Escrito, acho que em 2002, já faz 20 anos, mas ainda é tão relevante. Também é para aqueles que pensam, mais um livro. É também bem curto. Tem 3 ou 4 capítulos. Tem 120 páginas, algo assim. Então, é um livro curto e bom. Mas Mary, ela fala sobre os objetivos da etnografia em seu livro Explorando a Música como Culto e Teologia, como desenvolver, manter e elaborar descrições detalhadas e polifônicas de performances musicais enraizadas nas compreensões e categorias daqueles que executam. Portanto, é necessário não apenas ficar em seu canto e seguir seu próprio conselho. Trata-se de se envolver, como essas pessoas estão nas tradições musicais e aprender com os outros. E então, se eu pudesse ter o próximo slide, métodos etnográficos, você sabe, existem muitos métodos diferentes e diferentes projetos que fiz com pesquisa que exigiam ênfases diferentes nesses métodos. Portanto, mas a caixa de ferramentas geralmente inclui entrevistas, observação, e os em negrito são aqueles com os quais falaremos mais hoje. Observação livre e estruturada. Participação. Portanto, entrar e não apenas ficar à margem, mas, conforme a comunidade permite, aprender a executar sua música, aprender a cantar no estilo que você está estudando. Pesquisas e, então, documentação de vários tipos. E também direi que métodos etnográficos se encaixam bem com outros tipos de métodos. Novamente, etnografia teológica usando esses métodos em paralelo à reflexão teológica e colocando-o em diálogo com pessoas dentro da tradição teológica também. Portanto, no meu campo, na etnomusicologia, muitas vezes os métodos etnográficos são combinados com musicologia, com transcrição, com notação do que as pessoas estão fazendo e lidando com os materiais sonoros também. Portanto, 2 tipos de observações, o que chamo de observação livre e observação estruturada. Portanto, a observação livre, que você sabe, pode ser útil até certo ponto, é geralmente a observação que fazemos na maioria das vezes quando reservamos um tempo. Apenas pensamos, vou observar e ver o que acontece. E então, você sabe, um exemplo de observação livre em, você sabe, seu culto religioso, seria entrar e anotar o que chama a sua atenção. Outra coisa divertida a se fazer é o jogo de papéis. E não estou falando sobre, você sabe, não vá. Não diga que eu disse para você entrar no LARPing em sua igreja ou algo assim. 2 tipos de observações, o que estou chamando de observação livre e observação estruturada. Portanto, a observação livre, que você sabe, pode ser útil até certo ponto, é em geral a observação que fazemos na maioria das vezes quando reservamos um tempo. Apenas pensamos, vou observar e ver o que acontece. E então, você sabe, um exemplo de observação livre em, digamos, seu serviço religioso, seria entrar e anotar o que chama a sua atenção. Outra coisa divertida para fazer é o jogo de papéis. E não estou falando sobre, você sabe, não vá. Não diga que eu disse para você ir fazer LARPing na sua igreja ou algo assim. Mas o jogo de papéis seria como se fosse um visitante de primeira vez entrando neste espaço. Eu vou sentar em algum lugar onde normalmente não sentaria e vou assumir uma mentalidade diferente. Isso também pode ser algo útil a se fazer, embora tenha suas limitações. Às vezes, não sabemos o que procurar, ou simplesmente ouvimos o que queremos, ou o que esperávamos ouvir. E é aí que ter um modelo para guiar nossas observações é muito útil. Portanto, agora vamos para o modelo de uma cultura musical, se você puder continuar aqui. Na definição que forneci um pouco antes, você notará essas mesmas palavras: ideias recorrentes, atividades, repertórios e cultura material. Mas deixe-me falar um pouco sobre essa ferramenta e sobre a história dela, e por que acho que ela é tão aplicável a congregações.
O etnomusicólogo Jeff Todd Titan, que é professor emérito na Universidade Brown, nos Estados Unidos, teve uma longa, ainda tem... Ele continua escrevendo, publicando e pesquisando, mesmo em sua aposentadoria. Ao longo de sua carreira distinta, o professor Titan pesquisou uma variedade de áreas. Ele começou estudando músicas folclóricas e religiosas americanas, e algumas de suas obras mais conhecidas vêm de um estudo etnográfico detalhado de uma pequena congregação batista nos Estados Unidos rurais, nas montanhas dos Apalaches. E o que acho interessante nisso é que ele, mesmo não se identificando como cristão, muitos de seus modelos surgiram do estudo da igreja. Então, de certa forma, sinto que é como trazer o modelo de volta para casa, para aplicar o que surgiu de seu estudo de uma igreja inicialmente de volta à congregação. Portanto, o modelo dele é o seguinte: ele diz que há ideias sobre música, e isso inclui crenças sobre música, preferências estéticas, contextos e histórias. Atividades envolvendo a criação musical, e muitas das atividades envolvem quem está envolvido. Perguntas sobre quem lidera, quem tem permissão para liderar, quem está no centro do palco, quem está em outro lugar, que tipos de grupos de execução você tem em sua congregação. Existe um grupo de adoração e um coral, e, quem sabe, um conjunto de kazoo? Não sei, eu adoraria ver se alguém tiver um. Repertórios. Então esse componente inclui as características da música, como estilo, gênero e letras, bem como os processos. Como as pessoas chegaram a isso? Como a compuseram? Ela foi composta na hora, como resultado da inspiração do espírito? Ela foi trabalhada na notação musical por 6 meses antes de estar pronta para ser usada em um serviço? E, é claro, a transmissão, como a música chegou até as pessoas. As pessoas vieram para o serviço já conhecendo as músicas, ou esperando ouvir certas coisas porque estiveram ouvindo nas redes sociais ou no rádio ao longo da semana. O último componente é a cultura material, e isso se refere aos objetos tangíveis, físicos, que são necessários para criar, executar ou transmitir a música. Os instrumentos musicais são provavelmente os aspectos mais óbvios da cultura material dentro de uma cultura musical. Mas é claro, há muitos outros, como materiais impressos, como livros de hinos ou livros de canções, mídia eletrônica, como telas, projetores, amplificadores e microfones. Quero dizer qualquer coisa que seja usada como um objeto material, um objeto físico para fazer música, e você pode incluir na categoria de materiais até mesmo o ambiente construído em si, porque sabemos que isso, é claro, tem efeitos importantes sobre o que acontece em um espaço. Talvez você queira um coral na parte de trás, mas não há lugar para colocar o coral na parte de trás. Ou, por exemplo, na minha igreja, se quisermos que o coral cante na frente, teríamos que mover os primeiros bancos porque não há espaço na frente para eles. Essas são as 4 principais categorias, mas há muitas subcategorias em cada uma delas. E é aqui que, digamos, meu adorável assistente que está distribuindo os materiais, é onde eu direi quando você receber o material. Eu decidirei como dividir todos vocês. O que você verá na frente do material é basicamente o que acabei de explicar. Uma explicação do que é uma cultura musical e por que pode ser, quais são os componentes. Mas para esta parte do nosso tempo juntos, gostaria que você participasse, apenas alguns minutos. Eu tenho algumas ideias para encerrar cada uma dessas sessões, mas gostaria de ouvir de vocês. Eu não vou chamar ninguém de surpresa, mas na sessão de ideias sobre música, estamos analisando perguntas sobre as crenças da igreja sobre música. Por exemplo, o que é música? O que a música deve fazer como parte do culto? Sobre os ideais estéticos dos membros da igreja, o senso de o que é bom, belo ou agradável, e se isso muda dependendo do grupo com o qual você está falando. Quais aspectos definem o contexto e quais fontes registram a história. E cada igreja, não importa se foi fundada há 1 mês ou há 500 anos, tem fontes que registram a história, mesmo que não sejam escritas. Alguém com uma história oral com o conhecimento de como as coisas eram sob tal e tal pastor, e como mudaram sob fulano de tal. Alguém tem alguma ideia, alguma percepção sobre as ideias incorporadas no culto congregacional que os chamou a atenção e que gostaria de compartilhar? A ideia é que, geralmente, se a música foi escrita há mais de 5 anos, é provável que não tenha valor. Ah, certo. Então houve algumas expressões de reconhecimento ou desconforto. Eu acho que o órgão registra a história da igreja em alguns lugares, e se ainda é tocado nele. Sim, aprender a história a partir da cultura material. Você está à frente das coisas, fazendo essa conexão.
Alguma outra percepção sobre as ideias? O conceito de que mesmo se você não tiver uma liturgia formal, na realidade você desenvolveu uma liturgia. Vou falar um pouco sobre isso na palestra um pouco mais tarde. Sim, a liturgia pentecostal, embora essa palavra nem sempre seja confortável para alguns pentecostais, você está certo sobre isso. Ideias. Uma das coisas mais impactantes e que menciono em minhas aulas quando ensino esse modelo é falar sobre as diferenças entre como certos teólogos abordaram a música e como isso levou a certos ramos das tradições musicais cristãs. Pensar em John Calvin versus Martinho Lutero em relação à música. Ambos são muito citados, digamos, ambos têm opiniões fortes e claras sobre a música, e isso se reflete. Vamos, música folclórica, música clássica, você sabe, qualquer coisa, não qualquer coisa. Mas dentro disso ainda havia limites. Mesmo para Lutero, ainda havia limites. A polifonia, sabe, uma orquestra, todos os instrumentos da igreja, enquanto para Calvino, a música era uma criação humana, em vez de um presente divino, uma criação humana. E como sabemos, os humanos caíram, e assim, uma criação humana enfatiza a doutrina da queda, e é apenas como a música pode se tornar facilmente um ídolo. Veja aqueles, você sabe, veja aqueles católicos, veja aqueles, você sabe, figuras papistas onde eles estão cantando, e você não consegue entender o que estão dizendo. E a música pode se tornar um ídolo em si mesma. E então, para Calvino diz não. Nenhum instrumento nas igrejas. É por isso que, você sabe, grande parte da história reformada inicial não havia instrumentos. E também a harmonia. A harmonia, sabe, eles meio que oscilaram nesse ponto, mas até a harmonia poderia ser. Isso poderia distrair. Isso poderia distrair as pessoas. Elas poderiam estar ouvindo mais a música do que apreciando e acreditando na palavra. Então, vamos cantar em uníssono, apenas para garantir. Então, doutrina da queda versus doutrina da criação, essas crenças conflitantes geraram enormes diferenças entre as tradições musicais da Reforma. Sim, atividades. O grupo aqui estava refletindo sobre a divisão do trabalho na criação musical da igreja, ou se gênero, etnia, classe ou idade afetam como as pessoas participam da música. Obrigado. Estávamos refletindo, como você mencionou, em congregações menores. Você está muito limitado em relação às escolhas que tem. Portanto, a pessoa que aparece e sabe tocar piano ou violão, se você não tiver mais ninguém, automaticamente assume a posição. Portanto, todas essas considerações secundárias sobre que tipo de música eles querem tocar, ou mesmo gênero, etnia, etc., são secundárias ao fato de que eles estão lá e sabem tocar um instrumento. Isso fica muito claro em uma congregação pequena. Acho que sim, absolutamente. Obrigado. Ok, acho que tivemos uma variedade de tamanhos em nosso grupo em relação à igreja. Então, uma das coisas sobre as quais estávamos falando na divisão do trabalho é sobre posições remuneradas versus não remuneradas. Muitas das igrejas maiores têm diretores de adoração, líderes de adoração remunerados, e então equipes de adoração que podem ou não serem remuneradas. Alguns de nossos membros tinham igrejas menores onde era a mesma coisa. Sabe, você sabe tocar piano? Fantástico. Então estávamos falando sobre a gama, e o status pode ser indicado por onde você coloca seus músicos, e até que ponto eles são capazes de, por assim dizer, dominar ou controlar a congregação, e o que você os veste. Sim, o que você os veste ou o que eles escolhem vestir, caso assim desejem. E temos uma caixa de roupas grande e variada. Tivemos algumas conversas, novamente pensando na variedade, sobre a liderança, como a liderança é entendida. É mais geralmente a pessoa que está liderando o canto, mas alguém que está tocando um instrumento também pode liderar? E nesse caso, como eles lideram? E também uma variedade de um domínio único sobre a liderança de todo o serviço, pregando e escolhendo as músicas e tudo o mais, no outro extremo do espectro. Aparentemente ninguém liderando, embora ainda haja uma estrutura onde as pessoas se levantam e escolhem individualmente as músicas. Mesmo dentro disso, bem, nessa situação, homens e mulheres não podiam fazer isso. Sim, muitas perguntas, e eu adoro todas elas. E claro, como veremos, elas estão interligadas, mas acho que algumas dessas questões sobre atividades... Ouvi em um dos grupos alguém mencionar explicitamente que essas questões de poder realmente vêm à tona aqui.
Quem participa, por exemplo, o que significa você sabe? Se 98% dos músicos de sua igreja são mulheres, mas todos os líderes são homens, o que significa se nunca há alguém menor de idade ou maior de 30 anos no palco, ou se nunca há alguém com menos de 60 anos no palco? Isso realmente significa profundamente essas atividades e algumas das ideias que estão subjacentes ao culto. Ótimo, certo. O grupo mais distante, falando sobre os repertórios de música, vocês tiveram muitas perguntas sobre estilo musical, características, gênero, textos, como a música é composta, transmitida, aprendida, há movimentos específicos. Ouvi muita conversa interessante sobre movimento ou a falta dele em alguns dos grupos daqui. Portanto, temos alguns minutos. Alguma ideia para compartilhar? Contei brevemente uma história de alguém que foi à igreja do meu pai, e eles me ligaram, perguntando se eu conhecia tal pessoa. Eu disse sim, e perguntei com bastante hesitação por quê. E foi porque aparentemente essa pessoa, que era muito pentecostal em sua adoração, foi repreendida pela liderança da igreja do meu pai, porque eles estavam dançando pelos corredores e fazendo muito barulho, especialmente nas músicas mais lentas. Isso meio que me mostrou que, no mínimo, diferentes expressões de adoração que se encaixariam em outros contextos denominacionais eram, no mínimo, desconfortáveis em outros contextos denominacionais, mas no máximo, eram muito indesejáveis. E sei que, para esse indivíduo em particular, mas acho que como um princípio geral, como resultado dessa experiência, o indivíduo ou indivíduos sentiriam que sua liberdade de expressão em sua adoração seria prejudicada. E acho que isso é algo significativo, porque aponta para uma maneira mais ampla de entender a natureza da adoração e como ela é expressa em nossos diferentes contextos. Ótimo exemplo. Outras percepções. Nós meio que passamos rapidamente por uma turnê em vários pontos e questões, mas nos detivemos na natureza improvisatória da música no contexto de adoração por um tempo. E por meio dessa discussão, chegamos a um terreno comum que, ok, Matt não está mais aqui, mas Matt é o pastor de adoração da Igreja Emmanuel. Eu sou o pastor de adoração de uma igreja diferente. Temos congregações muito diferentes e experiências muito diferentes. E a coisa congruente entre ambos nós, e na verdade, o outro grupo de pessoas em nossos grupos também, foi que temos um tipo fixo de músicas que fazemos e cantamos essas músicas com essas palavras porque são congruentes com a teologia da igreja, com a maneira como a igreja pensa e age. Mas então, o que estávamos tentando fazer é discutir quais são as maneiras de facilitar a espontaneidade e a improvisação na adoração, sem que isso se torne vazio ou vão. Foi uma ótima conversa que tivemos, que demorou um pouco, mas sim, foi ótimo. Sim, porque muitas dessas coisas que assumimos como opostos polares podem existir simultaneamente e juntas e se complementarem, absolutamente. Bem, parece que muito foi aprendido nessas conversas. Então eu estava pensando em dar a vocês uma salva de palmas por essas discussões, pela educação entre pares que ocorreu aqui. A cultura material da música, e o que acho interessante, é que ela aparece de maneira sutil em muitos desses comentários. Sempre aparece. E uma das coisas que eu gosto mais nesse modelo, e uma das coisas mais poderosas no modelo Titan, é que ele descreve um sistema dinâmico. Em outras palavras, quando um dos 4 componentes, se você avançar, acho que tenho 3 slides que fazem basicamente a mesma coisa. Componentes. Sim, uma cultura musical. Oh, sim. Eu esqueci de contar se você gosta de siglas. Então eu te armo com esse modelo de busca de ideias, atividades, repertórios e materiais. Certo. Mas o mais belo é que é um modelo explicativo, muitas vezes, quando um desses elementos muda. Ele cria um efeito de ondulação por todo o sistema. E, portanto, ouvimos exemplos de, e tenho certeza de que, se tivéssemos mais tempo para discutir, todos poderíamos encontrar exemplos de como, por exemplo, os materiais mudam. Quando minha igreja batista rural do sul dos Estados Unidos construiu um novo prédio, eles decidiram colocar telas, porque o antigo tinha uma tela, mas era meio que velha, e era difícil para todos verem, então não a usávamos com frequência. Mas quando as telas chegaram, gradualmente percebi que nosso repertório de músicas começou a mudar. De repente, quando você não precisava usar o inário azul para tudo, o ministro de música percebeu que podia fazer essas coisas da Vineyard, que provavelmente vieram do seu país, e então eu cresci sem saber quem era John Wimber ou o que era a Vineyard, e estava cantando essas músicas da Vineyard,
porque meu ministro de música as encontrou em algum lugar e as inseriu entre as músicas de Fanny Crosby. E isso é apenas um exemplo entre muitos de como os materiais mudam. Repertórios mudam. Atividades envolvendo música, uma vez que você tem esses novos estilos. Você sabe, não demorou muito depois disso para que o coral fosse complementado com uma banda de adoração, eventualmente substituída completamente pela banda de adoração. Isso é David. Você tem alguma observação sobre esse fenômeno às vezes chamado de playlist, onde é um pouco estereotipado, mas se você cresceu no Spotify ou no iTunes, significa que o senso de cronologia desaparece, porque você sabe, se meus filhos de 20 anos gradualmente ouvem Joni Mitchell ao lado de Taylor Swift, eles não pensam que elas têm 50 anos de diferença sim, e acho que o que as telas fizeram ao superar os inários é que elas nos impediram de localizar uma peça de música em uma era específica. Então, onde eu cresci, tínhamos o Congregational Praise, que era o livro azul, que eram os hinos tradicionais antigos, de Isaac Watts e John Wesley, e todos os outros. E depois tínhamos a coisa chamada New Church Praise, que era o livro vermelho, e ali tinha Fred Pratt Green e Sidney Carter e pessoas assim, que eram dos anos 60 e 70. Nós sabíamos que aquilo era sinalizado como moderno, e hoje, com o YouTube e o Spotify e todas as outras coisas fazendo o seu caminho, de certa forma, para a música moderna nas telas, acho que muitas pessoas simplesmente não conseguem localizar de onde uma melodia vem. Não distinguem um hino do século XVIII de algo escrito há 20 anos. Sim, em certo sentido, o gênero musical irá entregar isso, mas os arranjos de um hino de Wesley podem ser modernos. Exatamente, muito modernos. Então sim, é muito mais difícil de dizer. Acho que é uma coisa que se foi. E também o seu comentário me lembrou de um momento engraçado em uma conferência de adoração. Não vou dizer qual. Uma conferência de adoração no ZEUA em que eu estava, onde um palestrante na frente de como eu trabalho, eu quero dizer, algumas centenas de pessoas, fez um comentário sobre o hino In Christ Alone, implicando que era um dos hinos amados da fé, de centenas de anos atrás ou algo assim. E pensei, sim, exatamente, mas seu ponto é bem compreendido, que muitas vezes é uma mudança que alguns dos materiais tiveram, é a introdução de vários repertórios, e achatamento de algumas dessas distinções, provavelmente para o bem e para o mal. Então meu último slide, acho que, lá vamos nós, é apenas o porquê. Certo, então por que usar isso para observação estruturada das suas próprias congregações? E novamente eu acho que essas categorias fornecem uma linguagem neutra para falar sobre situações difíceis. Você pode falar sobre, você sabe, diferenças na estética ou diferenças nas ideias, você sabe, que as pessoas têm, sem novamente dizer que isso é ruim e eu não gosto. Nós precisamos mudar isso. Às vezes nós não precisamos de linguagem descritiva para complementar nossa linguagem avaliativa. Ou minha favorita. E por favor, não faça isso. Não sei se você faz isso. Você sabe, aquela música tem uma teologia ruim, você sabe. A teologia é algo qualitativo, você sabe. Isso se torna, você sabe, meio que um clube que você sabe, para a conversa, você só diz que é, você sabe. Teologia pobre, é ruim. Por quê, você sabe? Que ideias estão sendo apresentadas, você sabe. Que você não concorda ou que você acha, você sabe. Não bíblico ou não, você sabe, escrito. Enfim. O que você acabou de ouvir de alguém mais que aquela música é teologicamente fraca. De qualquer maneira, só um desabafo. Estou descendo dessa caixa de sabão. Então o modelo da cultura musical permite que você sabe, imagine uma série de possibilidades para a música em sua congregação. Então, uma vez que você sabe, passa pela rubrica e pensa, ok, bem, você sabe. Nós, eu acho, não fazemos muita, você sabe, improvisação. Mas você sabe como esse grupo aqui estava falando? Quais são algumas maneiras de fazermos isso em alinhamento com as ideias que temos? As crenças que temos sobre, você sabe, sobre música e sobre como Deus age através dela. Então, você sabe, ajuda você a visualizar as implicações, eu acho, de mudar qualquer aspecto da sua música congregacional ou da sua adoração. Apenas saber que uma mudança em uma dessas áreas, você sabe, pensando, ok, vamos fazer essa mudança no repertório. Mas você sabe, isso vai mudar de alguma forma nossas crenças da congregação. Talvez isso seja bom. Talvez você esteja tentando guiar as pessoas em uma direção específica, ou talvez seja um lugar que você não queira ir.
Então talvez você guarde aquela música para, você sabe, uma estação diferente. E finalmente aponta. Acho que é útil para líderes cristãos em particular, porque aponta discrepâncias ou contradições nas ideias ou práticas musicais que precisam ser tratadas. Você sabe quando passamos pela rubrica e dizemos, ok, você sabe. Então nós dizemos que, você sabe, nós nos esforçamos para ser inclusivos, através das gerações ou dos grupos étnicos, mas depois, quando olhamos para nossos repertórios, você sabe, 98% das músicas que cantamos são preencha o espaço em branco. Nossas escolhas de repertório estão alinhadas com as ideias que estamos professando. Então, acho que isso ajuda os líderes a, você sabe, a trazer todos esses aspectos em alinhamento. Então sim, é isso que tenho para você hoje. Obrigado por participar e por estar aqui.